Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No apoio da música, nós temos o Adriano aí fora das câmeras hoje. E hoje temos também a visita muito especial das queridas irmãs que ajudam aqui na nossa paróquia. A irmã Elaine trabalha na secretaria paroquial, mas as outras irmãs sempre estão aqui ajudando nas pastorais, catequese, pastoral do batismo e até também nos serviços na casa paroquial. Elas vão se apresentar agora para vocês, falar também um pouquinho sobre o instituto que elas fazem parte. Boa noite a todos. Eu me chamo irmã Elaine, como o Padre Mateus já disse. Sou membro da comunidade Servas Consoladoras de Jesus no Calvário. Nós residimos aqui mesmo na cidade de Águas Lindas, ao lado da paróquia São Marcos. O nosso instituto ele tem 9 anos de fundação, né? Foi fundado pela irmã Jéssica no ano de 2013. Né? Eu iniciei a missão junto com ela e logo em seguida foram entrando as demais irmãs. E a primeira delas foi a irmã Yasmin, que pode se apresentar agora. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Eu sou a irmã Yasmin, tenho 25 anos e estou na caminhada junto com a comunidade. Já vai fazer 8 anos, agora em setembro, dia 15 de setembro. Dia de Nossa Senhora das Dores, que inclusive é nossa padroeira. Eu faço 8 anos de caminhada junto com as irmãs. Boa noite, eu sou a postulante Tereza, também faço parte do Instituto Servas Consoladoras de Jesus no Calvário e juntamente com a irmã Yasmin, no mesmo dia 15, faço 3 anos que estou no convento, graças a Deus, e tenho 22 anos. Então, as irmãs poderiam falar um pouco a respeito do carisma de vocês? Quem vai? Pode ser. Claro. Então, o nosso trabalho é exercer os apostolados, sobretudo nas paróquias, nos adequando às necessidades do tempo presente. Então, conforme é despertada a necessidade do apoio pastoral na paróquia, nós nos engajamos nisso. E esses trabalhos são a catequese, a visita às famílias, acompanhamento dos jovens, das crianças com retiros, pregações, formações. E um mistério muito especial desse carisma e aquilo que é o centro da nossa espiritualidade é oferecer os méritos, os sacrifícios de todos esses trabalhos pastorais, bem como das nossas orações, dos nossos sacrifícios pessoais, por uma intenção em particular. E essa intenção é rezar pela santificação dos sacerdotes, né, pela perseverança e santificação dos sacerdotes. Então, todos esses trabalhos, eles têm essa finalidade, de nós oferecermos a Deus pela intenção do clero. E hoje esse podcast está saindo em especial pelo mês das vocações, para comemorar aí especialmente a vocação religiosa. E a irmã Yasmin vai falar agora um pouco para a gente sobre os desafios, né, da vida religiosa, especialmente nesse tempo, né, que nós vivemos, como foi esses 9 anos aí também no convento e tudo mais, né? Pergunta delicada, padre. Começa logo pelos desafios. Acredito que nos tempos em que nós vivemos, o desafio maior é o discernimento vocacional, né? São tempos muito confusos, né, para cada pessoa de modo particular, mas que com um pouquinho de exercício do silêncio,
da oração, é possível escutar a voz de Deus, né? E desses 8 anos de caminhada com as irmãs, eu tenho realmente muito testemunho para contar, mas de modo particular aquilo que moveu o meu coração foi a juventude doada, né? Então, quando eu vi ele, eu encontrei as irmãs, né? Lá na minha cidadezinha, eu venho de cidade ocidental, né? E quando eu encontrei as irmãs ali, o que me tocou muito foi ver essa juventude, né? Esse coração puro que se doa a Deus. E assim, a partir desse momento foi algo que me tocou e que eu entrei em discernimento, né? E Deus foi muito rápido e constante para me dar umas respostas positivas. E logo eu também me lancei na minha juventude para poder seguir, né, a Jesus Cristo, né, nos passos da nossa madre fundadora, irmã Jéssica, e da nossa cofundadora, irmã Elaine. Ela não gosta muito desse título, mas eu tenho que entregá-la. Ela não pode fugir da sua cruz, até porque eu me recordo muito que uma parte daquilo que me levou, né, também, e me cativou foi o testemunho da vocação dela, né? Lá no convento a gente fala que ela é a freira apaixonada, né? Porque é a freira apaixonada, ela não pode ver um crucifixo. E o testemunho da vocação dela, ali na pobreza, né, do início da vocação, eu me lembro até hoje, eu ficava vendo as fotos do dia da tonsura dela, né? E aquilo ali me marcava muito, de ver essa juventude, essa alegria que se doa para seguir Jesus Cristo pobre e crucificado. Puxando um gancho aí, já que a irmã Yasmin falou, conta pra gente, irmã, quais são os desafios assim de iniciar, né, um trabalho desse, assim, de discernir também a vontade de Deus, que eu imagino que muitos momentos a senhora, junto com a irmã Jéssica, deve ter pensado assim, vamos desistir, mas o que inspirou vocês, assim? De fato, foi um caminho muito desafiador. Assim, quando Deus suscitou essa inspiração de um novo instituto no coração da nossa fundadora, ela também foi muito relutante, justamente pelo tempo em que nós vivemos. Então, assim, imagina, fundar uma nova comunidade religiosa em pleno século XXI. É uma ideia assim, que humanamente a gente costuma falar que é um pouco louca, né? Um pouco insana até. Então, frente a esse pedido de Deus que ela sentiu no coração, ela disse que aceitaria a vontade de Deus como uma condição, que ele enviasse alguém para caminhar com ela, para ajudá-la nisso. E aí, não sei porquê, mas Deus me escolheu. E assim, nós nos conhecemos de uma forma muito inusitada, foi num retiro do Renascer, lá da paróquia São Maximiliano. Na época eu estava noiva, então assim, nem passava pela minha cabeça participar da fundação de um novo instituto, mas eu já sentia uma insatisfação frente àquela vocação, a vocação matrimonial. Eu não me sentia completa, realizada diante daquela ideia, né? E assim, Deus com os seus meios foi mostrando, foi revelando a sua vontade, sobretudo pela intercessão de Nossa Senhora, a quem eu devo a minha vocação. Assim, foi ela que me mostrou, que me conduziu, que me arrastou até Jesus. E quando eu e a madre nós nos conhecemos, Deus suscitou ao coração dela que haveria um chamado especial para mim. E ela quis partilhar isso comigo, né? E ali no momento em que nós estávamos diante do Santíssimo Sacramento, lá naquela noite de sábado no retiro, houve um momento em que eu, por já estar pedindo há algum tempo uma resposta para Deus da minha vocação, recebi essa resposta por meio de Nossa Senhora. E dando o meu sim a Jesus, isso também confirmou no coração dela que ali haveria algo especial. E aí depois conversando, partilhando com o tempo, ela percebeu que eu era essa pessoa, né? Que ela havia pedido a Deus.
Claro que de início eu neguei, obviamente, eu falei, não, eu não vou. Mas a resposta de Deus foi tão forte, tão incisiva, que eu não tive outra escolha, eu não tive outra ação a não ser me entregar inteiramente à vontade de Deus, porque o chamado dele naquele momento me consumiu por inteiro. E assim, no início foi muito difícil, muitas pessoas nos criticaram, chegaram a nos chamar de seita, porque era a ideia de duas jovens loucas e insanas que queriam revolucionar de alguma forma. E assim, muitas vezes nós pensamos sim em desistir, mas diante de todos os pensamentos de desistência, a vontade de Deus se manifestou de forma muito intensa, muito verdadeira. E era tão intenso que nós éramos então incapazes de dizer não a Ele. E com o tempo tudo foi se esclarecendo, nós fomos discernindo e foi ficando tão claro, mas tão claro que só se nós fôssemos muito ousadas em desobedecer, porque era muito nítido que era mesmo a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui também com a Tereza, né, que é postulante. Eu chamo de irmã Tereza, mas você poderia falar com a gente assim, um pouco da sua história vocacional, como foi a aceitação da sua família, e se quiser também partilhar um pouco de como está sendo essa experiência, né, que está iniciando agora, 3 ou 4 anos já que você está? Eu vou fazer 3 anos. 3 anos, Isso. Tá? Engatinhando, né? Se for comparar com as outras irmãs. Sim. Assim, o meu chamado vocacional é algo muito forte e profundo. Assim também como a irmã Elane, a minha vocação se deu principalmente por meio da Virgem Maria, que na minha juventude eu fui uma pessoa muito rebelde, procurava em todos os lugares um lugar onde eu pudesse preencher o meu coração, um lugar onde eu pudesse encontrar Cristo verdadeiramente, mas não o encontrava. Então, Nossa Senhora, como uma mãe, veio ao meu encontro por meio da consagração a ela e me levou até a vocação. E nessa procura pela Virgem Maria, pela consagração a ela, eu encontrei as irmãs e desde então estou nessa caminhada. No início foi difícil, principalmente para os meus pais. Assim, é um pouco difícil quando você fala para os seus pais que quer seguir uma vocação, principalmente religiosa, que deixa tudo pelo tudo. E muitas das vezes, ainda mais no tempo de hoje, nós não compreendemos ainda inteiramente o que é essa doação total. Inclusive eu, como o senhor mesmo colocou, também estou engateando e aprendendo cada dia mais o que é se deixar tudo. E de início foi difícil para os meus pais. Eles queriam que eu fizesse uma faculdade, que eu tivesse um emprego, que ganhasse, de certa forma, o mundo. Só que aquilo não preenchia o meu coração. Eu sentia um vazio que, quando eu encontrava Cristo nas irmãs, quando eu encontrava Cristo na Eucaristia, é que eu percebia que ali era o meu lugar, que era ali que eu deveria estar. Então, de início, eu fiquei em 3 anos discernindo a vocação fora do convento. E durante esses 3 anos, também Nossa Senhora também foi moldando o coração dos meus pais. Aos poucos eles foram conhecendo as irmãs, foram se aproximando e conhecendo o que é essa vocação. E hoje em dia, eles têm a maior felicidade de me encontrar junto com elas. E nesse processo todo, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Virgem Maria,
por tudo que ela fez e o que ela ainda faz por mim e pela minha vocação. O que eu acho interessante das irmãs, né, a Teresa falou, né, que ela se sentia muito feliz em estar com as irmãs, né, e demorou até a discernir a vocação. Depois a irmã Yasmin também falou, né, que veio muito pelo testemunho da irmã Elaine, mas o que eu acho muito válido até para partilhar, né, que as irmãs estão sempre muito felizes, estão sempre rindo, que às vezes a gente tem esse estereótipo, né, de que para ser irmã precisa ser ranzinza, precisa ser brava e velha, né, ainda. Acho que imagino que vocês devem ouvir muito assim, nossa, mas tão nova, já é freira. Escuta demais. E a gente tem algumas curiosidades, né, bem pessoais aqui agora, que a gente vai tocar. Primeiro vamos para a irmã Yasmin, acho que ela não estava esperando. Mas a irmã Yasmin, ela é a formadora, né, lá do convento, dos primeiros anos. E eu queria que a senhora partilhasse agora um pouco a respeito disso, assim, de como é essa experiência, né, de ao mesmo tempo de estar vivendo a vocação, trazer as outras, né, para viver essa vocação também. Ser formadora é algo que vai de encontro, acho que até mesmo com o meu perfil desde a infância. Eu sempre tive esse perfil de cuidado, de instrução, sabe? E ela se concretiza de modo especial agora, né? Sendo instrumento de Deus na vida de outras irmãs. E como nós costumamos declarar, né, com a nossa vida, que a vocação religiosa ela é uma vocação que passa pela maternidade espiritual, eu creio que a formação ela me proporciona ser instrumento de Deus na vida dessa moça e vivenciar a maternidade espiritual. Porque é algo que nós nos consumimos, né? Especialmente eu me consumo como formadora, em plantar uma semente da palavra de Deus, do Evangelho, no coração daquela moça, principalmente eu que sou da etapa de discernimento vocacional, né? É algo muito delicado, desde a formação, das partilhas, da doação de vida, da paciência que nós temos, né, para a formação dessa moça, dessa candidata à vida religiosa. E é algo muito bonito, sabe? De você ver elas desabrochando e crescendo em maturidade, em experiência, né? E é algo desafiador, muito desafiador, mas que uma vez até um sacerdote me falou que em meio aos desafios, às dificuldades, né, quem seríamos nós se negássemos aquilo que Deus nos coloca em nós como essência, né? E depois vira uma irmã, né, também, né? Depois vira uma irmã. Literalmente, né, no nome e também na vocação, né? Vocação. É algo belo, é algo belo. E também agora a irmã Elaine também tem uma peculiaridade, que a irmã Yasmin falou, né, dessa vivência da vocação, dessa maternidade, né, também na vocação. E a irmã Elaine, ela cuida da gente aqui na casa paroquial, mas ela também estuda fora, ela faz faculdade. E como foi, irmã, essa experiência de chegar assim de hábito da faculdade, com as colegas da faculdade, os happy hours? Olha, de início causou muita estranheza em todos. Assim, eu não esperava iniciar essa faculdade agora, mas foi um pedido da minha superiora e também do nosso vigário geral, e aí eu não pude negar. E, assim, aos poucos tenho percebido também que é um desígnio de Deus, é uma missão que Deus me pede, que é o cuidado também da saúde, né? Eu estou cursando a enfermagem. E, assim, quando eu cheguei lá, foi uma coisa, assim, assustadora para todos. Então, assim, não só eu, mas a noviça Luana, que não pôde estar aqui presente também, está cursando junto comigo. E quando nós chegamos lá, assim, os olhares eram inevitáveis. Então, sabe aquela coisa, assim, de parar o trânsito? Nós paramos a faculdade, né? Quando nós entrávamos, era aquela coisa, assim, o silêncio, todo mundo observando. Os professores também sempre se surpreendiam ao entrar na sala. Mas aos poucos as pessoas foram percebendo que nós somos gente como a gente, né? O fato de nós sermos religiosos não nos impede de estar ali no meio do povo, e muito pelo contrário.
a convivência ali com eles se tornou uma coisa tão saudável, tão bacana, que hoje em dia muitas pessoas chegam para nós para partilhar. Nossa, irmã, como é bom ter a senhora aqui. Tem uma moça também que é mais próxima de nós que sempre fala: o testemunho das senhoras está me ajudando muito, mesmo que muitas vezes vocês não digam nada, mas o comportamento, a postura em meio a esse mundo tão secularizado tem me auxiliado, tem me ajudado a mudar, e isso tem sido surpreendente e, assim, me deixa muito feliz também. Pronto, agora eu já fiz pergunta para uma, para outra, quem sobrou, né? Eu queria que a Tereza partilhasse um pouco do que mais te chamou a atenção no carisma e como tem sido assim a vivência no convento, o que mais te brilha os olhos assim na vida cotidiana, né? Não vale falar a oração, porque essa tem que brilhar os olhos de todo mundo, né? Mas algo a mais. Pode ser mais, né? Tem que fazer as perguntas que a Milena me mandou aqui. Primeiramente no carisma. Assim, quando eu encontrei as irmãs, tive o primeiro contato com elas, elas moravam ainda na primeira casa, onde era uma casa bem simples, não tinha muitos atrativos, não tinha, assim, muitos olhares que você poderia se atrair, porque quando a gente pensa, vou conhecer um convento, você imagina uma coisa... Aquelas de filme já, né? Aquele monte de porta, corredor comprido. Pois é, um jardim belíssimo, enfim. Mas eu não encontrei nada disso. Eu encontrei algo bem simples, algo que de fato não atraía nenhum olhar. E foi isso que me chamou a atenção. Porque ao encontrar a Cristo, principalmente Cristo crucificado, ele não tinha nenhuma beleza e nem esplendor. Mas era aquilo que cativava no coração. E foi nessa pobreza, nessa simplicidade que eu encontrei a Cristo. E quando eu encontrei a Cristo ali conquistou o meu coração, de olhar para Cristo pobre, desfigurado e crucificado. E também, como o carisma mesmo coloca, consolar o coração de Cristo em todas as pessoas, principalmente aqueles corações mais necessitados. E foi isso que conquistou o meu coração. E já estando quase 3 anos, já lá no convento, o que me cativa e que sempre atrai o meu coração é principalmente a alegria da vocação doada de cada irmã em particular, esse se doar-se pelo outro, de estender a mão como Santa Verônica, que vai ao encontro de Cristo para enxugar a sua face. E é isso que todos os dias atrai o meu coração, em cada irmã, em cada missão, de exercer principalmente essa maternidade espiritual. E é isso que eu tenho. Agora eu vou perguntar uma coisa que acho que todo mundo tem curiosidade para saber. Como que é a rotina de vocês no convento, no dia a dia? Bom, a nossa rotina ela se adapta àquilo que são as necessidades realmente missionárias, né, do nosso convento. Mas de modo geral, assim, o comum, a nossa rotina, nós acordamos bem cedo, né, para a gente conseguir encaixar as orações. E ela se dá com um cronograma bem apertado, né, eu diria assim. Mas nós acordamos cedo, temos um momento de oração, de rezar, né, de encontro com a palavra de Deus, que nós conhecemos por Lexio Divina.
Tem ali os momentos da função, cada irmã recebe uma função, né, para estar executando, uma função doméstica. E aí a gente vai seguindo assim, momentos dos estudos, tem o horário dos estudos na parte da tarde, temos um momento também de comunhão fraterna, né, além das refeições, as inúmeras refeições, né, parece que em freira reza, trabalha e come. É todo mundo, padre, seminarista, desse jeito. Tem esse das refeições, que é um momento fraterno. E algo muito especial, assim, que eu particularmente gosto muito, são os nossos momentos fraternos em que a gente revira um pouquinho com medo de cabeça para baixo, sabe? Para fazer um teatro, para fazer um jogo. Teve uma cena, vou falar uma curiosidade agora, vou aproveitar o gancho. No momento de transição, que nós estávamos mudando de uma casa para outra, nós ficamos um tempo de aluguel, onde tinha uma família que morava no andar de cima. E um belo dia, nós fazemos um momento fraterno ali, e a nossa irmã Teresa fez um jogo em que nós tínhamos que nos pintar, nos vestir, e de repente bate o senhor na porta da nossa casa, porque a esposa dele fez uns pães para partilhar conosco. E tá lá, toda pintada. E agora? Como que nós vamos fazer para receber o botão? Aí tá lá, as freiras com a mão assim, tentando. Só com a cabeça do lado de fora na porta, né? Para tentar acolher, receber aqueles pães. E eu sei que foi a alegria e a diversão que depois eles saíram comentando, né? Mas é algo muito peculiar, assim, algo bem interessante da nossa comunidade, são esses momentos, assim. É algo muito curioso. Pena que nós não podemos partilhar, né? Tirar foto, por exemplo, né, Padre Matheus? E a irmã Yasmin falou aí a respeito das funções, né? Agora eu vou perguntar para as três. Qual a função que tem lá no convento que vocês mais gostam de executar? Pode começar pela mais nova. Eita, não tem. Não, tem sim. Gosto da semana de folga. Eu acredito que a função assim, que eu mais gosto, porém também foi um pouco desafiador no início, é a função da cozinha. Que ali você tem que ter, de certa forma, uma certa agilidade por conta do cronograma, que é um pouco apertado. Só que também é uma alegria de você estar ali cozinhando, preparando algo para suas irmãs fraternas. E nós temos sempre uma dinâmica de buscarmos imitar a Virgem Maria, que cozinhava e levava o alimento para o menino Jesus. O bom é que na vida fraterna, se a comida não ficar boa, as outras irmãs todas, nossa, que delícia. Só que da próxima vez não faz isso não. Da próxima vez vamos inventar outro prato. Fazer outra coisa diferente. Irmã Yasmin agora. Sem dúvida é a cozinha. A cozinha também. Eu fiquei muito tempo na lavanderia, gosto também. Da lavanderia, o que me encanta é porque a gente sempre tenta tirar uma lição espiritual das funções, né? A gente sempre tenta ver pelo lado de fazer do nosso dia uma oração constante. Mas da lavanderia, já que ela falou da cozinha, né, para não ficar repetitiva, mas da lavanderia, o que me encanta é porque eu sempre partilho assim com as meninas que eu estou formando. A lavanderia é um momento muito especial porque quando você lava as roupas, que você chega no fim do dia, você pode entregar como que se fosse um buquê de flores perfumados para as irmãs, né? As suas roupinhas lindas e maravilhosas e cheirando muito bem. E é algo que me agrada muito também. Então, cada função tem sua especialidade, assim. Mas acho que, sem dúvida, é a cozinha. Eu falei da lavanderia, mas é a cozinha. Irmã Elaine, a secretária paroquial. Bom, como secretária paroquial, minha função preferida é ser secretária. Mas, brincadeiras à parte. Antes de vir trabalhar aqui, então, enquanto eu estava o dia inteiro no convento, a minha função preferida, digamos assim, era a da capela. Sempre foi a que eu mais gostei e foi a que eu passei mais tempo. Assim, eu já passei por cada uma, pela cozinha, pela lavanderia, cuidar dos bichos.
mas a capela sempre foi a que me encantou. Assim, eu ter que limpar a capela, lavar as alfaias, que eu chamava assim os paninhos de Jesus, né? Então, assim, lavar os paninhos, purificar as alfaias, fazer aquilo me trazia uma alegria imensa, assim. Então, sem dúvida, para mim foi essa, cuidar da capela. Não falei que ela é a freira apaixonada. Não, as irmãs falaram agora da função, eu lembrei de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo ainda quando eu era seminarista, né? Porque no seminário a gente também tem as funções, né? Só que são muitas, né? E aí eu era muito pontual nas coisas, porque eu ouvia o sino e aí eu ia para o que tinha que fazer. Aí o padre viu que eu era pontual e me colocou para ser o sineiro. Só que aí eu parei de ser pontual, porque não tinha o sino mais. Aí eu só... Mateus, o sino está atrasado. Eu saía correndo para bater o sino. Depois, quando eu fui para o seminário de Brasília, eu dei graças a Deus. Porque primeiro que eu não fui sineiro. E segundo que o sino era eletrônico, eu não precisava se preocupar. Mas é engraçado, né? Quando a nossa vida vai... No convento tem sino também? Tem. Que o sino vira meio que um despertador, né? Lá a gente tinha o sinal das aulas, que era igual de escola, e tinha o sino. Aí o padre falava pra gente assim: quando o sino toca, Deus chama para rezar. Quando o sino grita, Deus chama para estudar. E agora uma outra pergunta mais pessoal assim. Quer dizer, não é tão pessoal assim. E o hábito de vocês tem algum significado? Porque essas cores, a corda, esse pano pendurado, qual é o nome? Eu sei, mas tem que perguntar para o pessoal que está em casa para entender para que cobrir os cabelos, se a freira tem cabelo ou se a freira é careca, tudo isso aí da vestimenta de vocês. Então, cada carisma, cada instituto, ele tem o seu hábito próprio, justamente porque o hábito é um reflexo da espiritualidade. Do carisma vivido. Nós vivemos a espiritualidade franciscana, então aí já entrega a cor marrom, né? Que também para nós simboliza a pobreza, né? O pó, a terra, nós viemos do pó, ao pó voltaremos, não temos valor algum a não ser a graça de Deus que habita em nós. E também o nosso hábito, ele não tem costura no meio, né? Então ele é um pano todo inteiro e se esticá-lo, você vai ver um formato de cruz, né? Então ele é todo inteiro em forma de cruz, justamente para nós nos identificarmos àquele que é o nosso amor. O escapulário, que é esse pano pendurado aqui, é o escapulário. Faz menção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo e nos remete à oração, né? Então, sempre quando nós vestimos a túnica, nós lembramos do serviço, da missão, e quando colocamos o escapulário, nós nos recordamos da oração. Então, isso traz para nós esse sentido de orar e trabalhar, como ensina São Bento, né? Ora et labora. A cor preta faz referência à Nossa Senhora das Dores, que é a nossa principal padroeira, pelo fato de que no Calvário estava de pé a Nossa Senhora, né? Ela é para nós o modelo principal de consoladora de Jesus no Calvário, né? Então, a cor preta que consta no escapulário e no véu é em referência à Nossa Senhora das Dores. A corda, né, nós nos cingimos com a corda e ela consta aqui de 3 nós, que é referente aos votos que nós professamos, que é a pobreza, a castidade e a obediência. Nós professamos na vida religiosa. E aí o senhor me pergunta, e o véu branco? O véu branco, ele é utilizado desde o postulantado do 2º ano ao noviciado, referente à pureza, né? O véu, ele traz essa simbologia da pureza, da virgindade, e elas vivem de modo muito intenso no início, nós vivemos, né?
no início, essa busca pela pureza, né? Pela entrega total da vida a Jesus. E quando nós nos consagramos, ou seja, nós fazemos os votos, nós usamos o véu preto também em sinal de que nos tornamos esposas. Então, como mulheres casadas, esposas do Cristo, e o preto também na vestimenta religiosa também é sinal de morte para o mundo, né? Assim como o batina dos padres, né? Então, nós nos tornamos esposas e morremos para o mundo, para viver somente para aquele que nos cativou, que nos conquistou, que nos chamou, que é nosso Senhor. Agora, já que a irmã Helene respondeu essa, a irmã Yasmin pode responder como que funciona o processo vocacional, depois o processo quando você entra no convento, se você já entra e já vira freira, como que é isso? A primeira etapa é o discernimento vocacional, que eu falei que era um dos desafios, né, da vida religiosa. E aí, esse discernimento ele começa com o vocacional, em que a moça se interessa, deseja conhecer, ter certeza, e nós estipulamos por volta de 1 ano, pelo menos, né, no mínimo, 1 ano fora do convento, fazendo esse acompanhamento e discernimento vocacional. E aí tem o primeiro momento em que ela passa por uma avaliação e um discernimento comum com a comunidade, ela faz essa experiência dentro do convento. E aí ela entra para a etapa de aspirantado, né? E no aspirantado, ali a gente tem um pequeno rito, uma simbologia em que nós fazemos a tonsura das moças, né? Nós, com um significado muito bonito. O que é a tonsura, A tonsura irmã? é o momento em que elas cortam as madeixas, os cabelos, né? Elas deixam o cabelo curtinho, né? Então fica curto, né? Freira não é careca. Não, freira tem cabelo curto. E aí ela faz essa primeira tonsura, né? Porque depois, conforme vai passando as etapas, ela faz outra. E acontece assim, aspirantada, ela aspira à vida religiosa, e aí conforme ela vai crescendo, discernindo, ela vai pedindo ano a ano para experimentar mais a fundo, né? Esse chamado que ela declara diante de nós, que ela reconhece ter de Deus, né? E aí ela vai fazendo essas etapas, aspirantado, postulantado de 1º ano, 2º ano, e aí de fato ela se torna uma candidata à vida religiosa, que ela se torna noviça. No nosso caso são 4 anos de discernimento e 2 anos de noviciado até emitir os primeiros votos da vida consagrada. Eita, é tempo. Tá animada, Tereza? Então, já encerrando o nosso podcast, agora cada irmã, inclusive a postulante também, vai falar agora uma frase, uma motivação. Pode convidar também as moças, né, que quiserem para procurar o convento. Nós vamos deixar o contato aqui embaixo e você pode procurar as irmãs aí. Bom, uma frase que me motiva uma que consta no livro de Romanos, que é aquela: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pelo fato de que, tendo vivido uma experiência muito distante de Deus e me vendo assim na missão a qual Ele me chamou, eu percebo que, independente do caminho que eu percorri, das escolhas erradas que eu fiz durante toda a minha vida, o chamado de Deus, ele é constante. Jesus não desiste. Eu costumo contar para as meninas, quando eu vou fazer alguma palestra sobre testemunho, que o tempo todo Jesus estava ali atrás de mim com um buquê de flores, me esperando para ser sua esposa. E Ele espera pacientemente o meu sim. Eita, então, agora quem está assistindo lá... Então, assim, Jesus não desiste de nós. E muitas vezes eu acho que a dificuldade das moças, como foi a minha, é se sentir pecadora demais, pequena demais, distante demais da graça. E quando nós nos deparamos com essa imensa misericórdia de Deus, então é difícil negar o chamado. Então, aquelas que se sentem chamadas a essa vocação, não tenham medo. Se nosso Senhor, Ele tem uma paciência imensa para nos esperar e não desiste de nos amar e não desiste do nosso amor, né, da correspondência do nosso amor.
Ele espera o quanto for preciso para nós estarmos prontas para dizer um sim a Ele. No meu caso, uma frase muito particular também. É uma que eu costumo pregar em todo lugar que eu vou. Fiz-me tudo para todos, para salvar alguns a todo custo. Nessa imitação de Cristo, né, e nesse carinho imenso que eu tenho pelo carisma, por me fazer dom, né, neste carisma, eu me reconheço nessa pequena frase, né, porque eu dou o meu extremo, o meu tudo, para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E com esse intuito, com esse desejo de que Cristo vai ser em mim, né, vai viver em mim, ao ponto de que Ele vai lá e resgata aquelas almas que mais são caras e mais queridas. Até porque muitas vezes também no discernimento vocacional nós temos muito medo de deixar as pessoas, as coisas, né? de reconhecer a bondade de Deus, como a irmã Elaine falou. E acredito que quando a gente se lança, se doa, Cristo faz morada no nosso lar, na nossa casa com os nossos. Então Ele nos pede esse tudo para que nós façamos tudo, e nesse tudo Ele nos preenche integramente e vai em encontro dos nossos, né? A salvação da nossa alma e dos nossos. Vai encerrar com chave de ouro, hein? Responsabilidade. Assim, uma frase que sempre eu tenho no meu coração é de Santa Teresinha, que ela fala que a minha vocação é o amor. Assim, por muitas das vezes nós procuramos encontrar a nossa vocação em vários lugares, e é algo que às vezes não preenche, às vezes eu vou ali, eu vou em outro lugar, mas quando é algo que é da vontade de Deus, Ele sempre mostra. E digo que a vocação religiosa é essa vocação do amor, que é dar tudo pelo tudo, e estar no coração da igreja, que é o amor. Então, no início parece um pouco difícil se doar, o estar ali, mas além de valer a pena, vale a vida. E por que não deixar tudo pelo amor? Ele que se fez o amor por nós, por cada um de nós, e se consumou até o ponto de entregar sua própria vida para nos amar e para dizer a cada instante que está ali de braços abertos para te acolher, para te amar, mesmo com as suas fragilidades, mesmo com a sua pequenez. Então, eu deixo essa frase para cada uma das moças. A minha vocação é o amor, esse amor que se doa inteiramente pelo amor. Então, muito obrigado às irmãs, né? Falaram bonito. Depois quero ver nos comentários aí. Então, muito obrigado às irmãs. Sempre que quiserem participar, sejam bem-vindas. Obrigado também à equipe da Pascom. Hoje estamos aí com Melquides, Edson e o pessoal que organizou aqui antes, né, também. Adriano na música hoje. E até a próxima. Vamos encerrar esse momento então, clamando... aqui é São Pedro. Clamando a intercessão da Virgem Maria sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Subo ao altar de Deus que
é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre, cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Deus já, né? Qualquer coisa corta e continua o CD depois. Pra vergonha não ser tanto.